De volta com o Balanço Geral Sergipe, eleições 2024. O voto na Record. Série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Aracaju. A ordem foi definida por sorteio na presença dos representantes dos partidos. A sexta candidata a ser entrevistada é Candice Carvalho, do PT. As entrevistas vêm contando com a participação para lá de especial dos jornalistas André Barros e Luiz Carlos Foca, apresentadores das rádios Nova Brasil e Transamérica do Sistema Atalaia de Comunicação. Candice, seja muito bem-vinda, muito boa tarde, nós já iremos ouvi-la, mas antes quero cumprimentar aqui os meus colegas André e Foca, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, a candidata Lucas Foca. Estamos aqui mais uma vez para ouvir da candidata do PT o que é que ela pretende fazer realmente se for eleita, né? Uma jovem candidata e nada melhor do que a televisão para espalhar aí as intenções de cada candidato. E ela chega no momento certo, né? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, candidata. O decano André Barros e a você ligado na TV Atalaia. Vamos embora, né? Para mais uma sabatina. Candice, reforço que é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado pela presença. Eu tenho começado as entrevistas com uma pergunta que é básica, mas acho que necessária para esse início, né? Até para que você possa, de alguma forma, se apresentar. O que é que você merece ser prefeita de Aracaju? Eu queria desejar boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui da TV Atalaia. Não poderia deixar de agradecer ao Sistema Atalaia de Comunicação por mais essa oportunidade democrática de a gente estar frente a frente com você, aracajuano e aracajuana. Agradecer a Dr. Walter, Augusto Franco Neto, como também a Eduardo do Vale. E aí, por que a gente merece governar Aracaju? No meu caso, porque eu conheço Aracaju. Eu nasci e me criei aqui, tenho uma vivência de condições humildes e que venci pelo estudo. Trabalhei de balcão de loja a ter o microfone na mão e ouvir as comunidades, fazer a nossa escuta ativa, que a gente colocou em prática nessa jornada de pré-campanha para a gente construir as soluções na medida certa das necessidades da população. E nós temos a capacidade de solucionar esses problemas. Como também a gente já viveu, Lucas, André, Foca, os bons tempos do PT. E a gente tem memórias que marcaram a vida do povo de Aracaju com Marcelo Deda e Lula na presidência. E agora a gente tem uma nova oportunidade com Lula na presidência. E agora, Candice de Lula, aqui à sua disposição para a gente melhorar Aracaju, colocar Aracaju na medida certa. E é por isso que eu peço o seu voto no 13. Eu acho que a primeira pergunta é justamente a respeito, né, dessa fala da senhora, a respeito do presidente Lula. Muita gente fala, Candice de Lula, por que Candice de Lula? Lula vai governar Aracaju junto com Candice? Lula vai ser prefeito junto com Candice? Por que se utilizar tanto do nome do presidente da República nesse material de campanha, nessa estratégia de campanha, Candice? Na verdade, Foca e povo de Aracaju, nós estamos vivendo hoje a materialização do que a gente chama do terceiro governo de Lula, o Lula 3. E é inegável as conquistas, são inegáveis as conquistas, como o salário mínimo ter aumentado, como o índice de desemprego ser o menor desde 2014. A gente vê os programas sociais alcançando cada vez mais pessoas. E, na verdade, o Lula ele é uma inspiração para todos nós de como fazer uma gestão com efetividade, mesmo com tantos questionamentos ao PT, a ideologias, o Lula está ali trabalhando, ele responde a todas as críticas com o trabalho e ele se torna uma inspiração. Inclusive, aqui em Aracaju, quando a gente tem uma gestão petista alinhada com o governo Lula, a gente viveu a realidade de ser a capital do Nordeste, da qualidade de vida. A gente organizou as contas de Aracaju e é por isso que hoje os gestores subsequentes tiveram condições de trabalhar e a gente está aqui propondo isso para a população. Não é que Lula vai vir governar Aracaju, obviamente não, mas defenderemos o legado do PT e o nome e o governo do presidente Lula por ele ser uma inspiração nesse trabalho tão bem sucedido junto aos que mais precisam. Bem, eu vou aproveitar esse gancho da pergunta do Foca, porque uma coisa que a gente ouve muito, né? E eu queria que você falasse a respeito, é que o agrupamento ligado ao senador Rogério Carvalho, do qual você faz parte, até porque é seu esposo, vocês trabalham muito juntos na política, né? Não tem esse vínculo todo com Lula. Que Lula
praticamente não teria aquela relação que vocês gostariam que tivesse, né? E outra coisa, o PT muito dividido sempre, né? Então eu quero saber exatamente, primeiro, até onde vai essa relação com Lula, se é para valer mesmo, se ele olha para você com bons olhos, né, digamos assim, e depois sobre o PT em Aracaju. O PT em Aracaju vai votar em Candice mesmo? Olha, o presidente Lula, graças a Deus, ele tem bastante afeição. Eu acredito que só esse ano eu já fui para o 3º encontro com ele, e sempre muito cordial, muito gentil, mas o povo de Aracaju precisa saber que quando a gente fala em gestão, não tem essa questão de pessoalidade, tem trabalho, tem capacidade de melhorar a vida das pessoas, de ouvir as pessoas, dialogar e construir políticas públicas que, em modéstia à parte, hoje eu tenho uma especialidade em gestão e políticas públicas, e é isso que a gente vai trazer para o povo de Aracaju. Sobre a questão do PT, desde o início foram diversos questionamentos, Foca, André, e eu o tempo inteiro repetindo, e parecia que eu estava sendo evasiva, mas na verdade eu estava sendo bem incisiva no que eu estava dizendo. O processo democrático dentro do PT, ele acontece a cada processo eleitoral, isso é normal. As divergências, os debates, mas ao final todos estão caminhando de mãos dadas. Eu não faço parte apenas de um agrupamento de Rogério, isso é importante o povo de Aracaju entender. Essa candidatura petista em 2024 nasce de um movimento de mulheres que querem colocar um nome à disposição da Prefeitura de Aracaju, que seja oposição à atual gestão, que seja oposição ao governo do Estado, e assim eu estou neste lugar hoje, por causa dessa composição que andou de mãos dadas com a militância. E no último sábado, a gente teve, eu não sei se vocês acompanharam, um encontro dentro do PT, a qual estavam todas as forças. Então, Márcio, Eliane, essas confusões dentro do PT, a falta de unidade, no final das contas, a gente senta, quando a gente pensa no projeto que a gente tem a oferecer ao povo de Aracaju, quando a gente pensa no nosso legado que Aracaju já conhece e as possibilidades que nós temos de ser uma opção para você que está nos assistindo, aí a gente junta as mãos, vai para as ruas, que é o que a gente está fazendo então, agora, e tem um abraço do povo. Candidato, então a senhora reconhece que existe essa falta de união, que existiu? Não. Porque a senhora está dizendo que agora vocês estão juntos, unidos. Não, então, no passado não tinha essa união? Tem os debates, sabe, Foca? Certo. Os debates são inúmeros. A gente está desde o início do ano tendo encontros, mas o que é mais importante é que quando há uma homologação nacional da Federação Brasil da Esperança, todos entendem que houve esse consenso da maioria. Não vamos ver, todo mundo está junto. Todo mundo está junto. Entendi. Você tem muita petista tranquilidade. Vota em petista. Graças a Deus vota 13 e o povo de Aracaju também vota 13. Candidata, eu não quero me distanciar tanto desse contexto político partidário, mas eu quero entrar um pouco na seara da educação, dentro do contexto do seguinte. O PT, o partido que a senhora representa aqui, pelo qual a senhora é candidata, é um partido que historicamente tem uma aproximação com os movimentos, com os sindicatos e por aí vai. Aqui em Aracaju, na prefeitura especificamente, e aí falando especificamente também do sindicato dos professores, que é o Sindipema, nós temos uma situação de uma discussão entre a administração pública e o sindicato que se alonga já há algum tempo. O sindicato alega que o piso não é pago no salário base, e sim gratificação que não é incorporada, então os aposentados, professores se aposentam sem ter o piso garantido no salário base da aposentadoria, já que a gratificação não seria incorporada. Eu acompanhei e vi o seu plano de governo e confesso que eu não encontrei no seu plano de governo algo que tratasse diretamente dessa problemática. Então, até para que a gente possa saber como a senhora se posiciona nesse sentido, o que é que vai ser feito em relação a isso caso a senhora seja eleita? Olha, no plano de governo está a palavra valorização, porque a gente faz um compromisso com o povo de Aracaju de que nenhuma criança vai ficar fora da escola. E quando a gente se compromete com isso, Lucas, a gente enumera uma série de ações que vão desde o acolhimento dos profissionais de educação, que inclui-se aí os professores, como também a dinâmica de acolhimento e de proporcionar uma educação de qualidade para os alunos. Mas em relação ao piso salarial, no último debate a qual participamos, eu me comprometi de pagar o piso aos professores, porque a educação, a partir da educação é que a gente pensa no futuro da nossa cidade.
A gente pensa em zerar as filas de creches e escolas nos 180 primeiros dias. A gente tem essa conta na ponta do lápis e sabe que é possível a gente fazer parcerias e convênios, abrigar todas as crianças e juventude e mais adiante a gente ter as escolas propriamente ditas, porque a gente recebeu só esse ano, a partir do PAC do presidente Lula, o recurso que já está em caixa para a construção de uma creche. Imagina se a gente trouxer as demandas específicas, mostrando como é que a gente quer fazer essa gestão em educação, cumprindo esse compromisso de não ter nenhuma criança fora da escola. Então, esse compromisso com os profissionais de educação, esse compromisso com os profissionais de saúde, esse compromisso com os servidores públicos, nós assumimos e nós vamos cumprir de imediato, observando o orçamento, porque hoje em dia, Lucas, a gente tem muito problema com transparência, até para eu verificar a situação de uma creche no Lamarão, que se inaugurou e que se anunciou diversas vagas, e nós constatamos que tem ainda 100 crianças fora de creche naquela localidade e que a gente precisa resolver esse problema, essa necessidade. A gente teve dificuldade, então a gente vai vencer todos esses obstáculos e desafios com muito trabalho. Candidata, o filho do ex-presidente Lula, o filho do presidente Lula, ele foi acusado, né, de ter agredido a ex-esposa. Inclusive, ela relatou no boletim de ocorrência que sofreu cotoveladas, agressões físicas, agressões verbais, e ele não foi indiciado. Ele não foi indiciado, candidato, porque ele é filho do presidente Lula, né, um filho de um poderoso, e a senhora, por que a senhora não se manifestou? A senhora chegou a se manifestar publicamente repudiando, né, essa atitude do filho do presidente Lula, da mesma forma, na mesma medida, né, que a senhora repudiou, né, vários outros relatos aqui em Sergipe? Eu repudio veementemente qualquer tipo de violência contra a mulher. Afinal de contas, eu também já revelei, eu carrego no rosto uma cicatriz de violência. E isso nenhuma mulher precisa passar. E a gente, enquanto gestão pública, essas pessoas que se dispõem a gerir a nossa cidade, precisa ter esse compromisso de forma transparente e sincera com você, mulher. Então, se foi o filho do presidente, a punição que não foi aplicada corretamente, eu não tenho essa representatividade ou importância ou conhecimento de saber o que houve naquele caso específico. Mas a senhora repudiou publicamente? Eu repudiei, repudiou sim. De forma branda ou não? Não, não é de forma branda. Não tem sim ou meio termo ou não. Tem posição clara de combate à violência contra a mulher. Isso aí eu nunca titubeei, não tenho intenção de proteger ninguém, mas também não estou aqui para apontar, porque hoje em dia, Foca, a gente precisa ter muito cuidado, porque são criadas narrativas, não é? A gente não sabe o que envolveu, se o caso está sendo investigado ou se está nas mãos da justiça. A gente precisa confiar na justiça e a gente precisa confiar nas instituições, porque hoje em dia a gente vê muitas narrativas serem criadas, as pessoas fazendo julgamentos públicos e a gente efetivamente não sabe o que é que se deu naquela situação. Sim. Então, todo cuidado é pouco, no entanto, o posicionamento é claro, o posicionamento desta candidata aqui é contra qualquer tipo de violência contra a mulher. Bem, rapidinho, André, me permita, quando eu falei da cotovelada e agressões físicas e verbais, foi um relato da ex-esposa do filho do presidente Lula, no relato, no boletim de ocorrência. Ele não foi indiciado, ou seja, o processo, né, o inquérito policial acabou, praticamente foi arquivado, porque ele não foi indiciado por essas possíveis agressões. Bem, eu vou tocar num ponto que a gente tem abordado sempre aqui com outros candidatos, porque é interessante, mas todo candidato, toda candidata que está se colocando aí nessa eleição tem uma tutela. Tem uma tutela, né? E aí eu vejo a senhora criticando os tutelados, quando na verdade todo mundo também considera que a senhora tem a tutela do seu esposo, que é o senador Rogério Carvalho. Na gestão, como é que vai ficar isso aí, né? Ele vai colocar a colher na gestão, não vai? Candice Carvalho vai deixar
Rogério de fora do processo, ele que tem pretensões em 2026 aí, seja para uma reeleição ou para uma candidatura ao governo. A prefeitura vai ser usada nisso aí, se a senhora for eleita prefeita. Enfim, essa questão de tutela precisa ficar bem clara, porque está todo mundo com tutela e todo mundo criticando, é o sujo falando do mal lavado. Eu quero saber sua opinião a respeito. Tá? André, eu tenho muita tranquilidade, porque eu e a professora Rosângela, primeiro, não é só Candice, são duas mulheres, professora Rosângela, nossa vice, que já foi vereadora, já foi secretária de Educação do município. Nós vamos governar Aracaju de mãos dadas com o povo. O orçamento participativo é um dos projetos que a gente traz de retomada dos bons tempos do PT e que a gente já viu que funciona e produz, sim, mudança na vida das pessoas. Agora, em relação a essa questão de tutela e questionamentos, eu não critiquei e não apontei nessa jornada inteira nenhuma candidatura por parentesco, por... sabe-se lá, nunca agredi nenhuma candidata, porque eu acredito que esse momento é muito importante para Aracaju. A gente está na vanguarda quando a gente apresenta tantas candidaturas femininas e a gente agredir uma a outra, isso demonstra uma fraqueza da nossa luta. Então, se a nossa luta é por mais mulheres em espaços de tomada de decisão, por que eu vou criticar as que se colocam para uma disputa? É um primeiro ponto. Sobre a tutela, André, eu acho que o tempo de serviço prestado que eu tenho em Aracaju, a partir da nossa profissão de jornalismo, de comunicação, de repórter de rua, ela não pode ser e não deve ser colocada de lado simplesmente porque eu sou esposa de um homem que eu admiro muito, que é um líder, que é um senador que representa o nosso estado com grandiosidade, que foi um secretário municipal de saúde que deixou um marco na saúde de Aracaju. Então, não tenho por que esconder ou não querer ele, a imagem dele do meu lado. No entanto, é importante que você, aracajuana, entenda que ser esposa de alguém não é demérito. E ser esposa de alguém não é profissão. Eu não sou remunerada por ser mulher de Rogério. Eu não tenho um cargo porque sou mulher de Rogério. Eu sou mulher porque eu amo, porque eu estou aqui para trabalhar, me envolvi na política antes mesmo do Rogério. E o que eu tenho a dizer para as pessoas, se Rogério vai mandar, não. No último debate eu até fui provocada, porque eu queria esconder Rogério. Por que eu estava escondendo? Não escondo Rogério. Eu acho que quando a gente trata de gestão pública, de relação com o povo, de melhorar a vida das pessoas, a gente tem que mostrar trabalho, seriedade e compromisso. Até porque, me permita, só para fazer uma observação, porque o senador é bastante controverso, né? Até porque é um senador atuante, ninguém pode negar isso, mas é controverso. Por onde passou, tem os que amam e os que odeiam, né? Essa questão mesmo da saúde, do município, do estado, enfim, tem pessoas que dizem horrores, né? Então, há uma certa preocupação, quer queira, quer não, pelo menos daqueles que fazem o comentário, em relação a tal tutela, né? Se vai se espelhar no que Rogério fez na saúde, é por aí. André, você me dá uma oportunidade incrível de a gente reparar uma grande injustiça que sempre fizeram a Rogério ao longo desses anos, e vocês dois são testemunhas, acompanhando a partir do trabalho de vocês. Se a gente tirar tudo que o Rogério fez na saúde, enquanto secretário municipal, o que resta, povo de Aracaju? Se foi o SAMU, foi ele quem criou. Se foram as clínicas de saúde da família, ele quem criou. As 44 que existem hoje foram pelas mãos dele, de Deda, que estão aqui à disposição da população. Se são as unidades de pronto atendimento, a mesma coisa. Se são serviços especializados, odontológicos, psiquiátricos, tudo veio a partir disso. A gente não pode, povo de Aracaju, acreditar nessas narrativas, porque Rogério sempre traz trabalho para as pessoas. E as pessoas gostarem, uns gostarem, outros não gostarem, isso é coisa da vida, isso acontece comigo também. Gostar ou não gostar, simpatizar ou não, todo mundo tem esse ponto, né, yin yang, na essência de cada um. Então, a gente não pode colocar numa coisa tão séria, que é a política e a decisão sobre quem vai governar Aracaju, algo que não seja primordial na essência da figura política de Rogério junto ao povo de Aracaju e de Sergipe. Candidata, seu plano de governo, falando sobre um aspecto dele, mais um aspecto dele, que é a questão do transporte público e mobilidade urbana. Inclusive, a senhora abre o seu plano de governo falando sobre a questão da tarifa zero do transporte. Me parece que é uma das suas principais bandeiras de campanha e que já foi, inclusive, abordada em outros locais tantos. Mas dentro do tema mobilidade urbana,
A senhora também fala sobre a utilização das faixas exclusivas de ônibus nas vias de maior movimentação. E aí, sendo bem claro, minha pergunta é bem objetiva e bem direta. A senhora é a favor, então, das faixas exclusivas? Elas deverão permanecer num potencial futuro governo seu? Lucas, a gente quando propõe a tarifa zero, o povo de Aracaju precisa entender que tudo isso vai mudar com a dinâmica da cidade, não é? Porque a tarifa zero vai ser para todas e todos os aracajuanos e aracajuanas. Como assim, Candice? É possível? É possível sim. Isso é resultado de estudos científicos, pesquisadores se imbuíram em saber se aqui em Aracaju existia essa possibilidade de termos a tarifa zero. E mesmo sem fazer muita conta, nós podemos afirmar que a tarifa zero ela só provoca um investimento do poder público de 2% do orçamento. Se a gente colocar na ponta do lápis, isso fica em torno de 80 milhões. Hoje a gente vê uma licitação que a própria Justiça já está apontando que tem ilegalidades ou problemas no valor de 126 milhões, com os ônibus que a gente vê como é que está. A tarifa zero, a gente quer implementar, e é ótima essa oportunidade, porque eu estou cara a cara com o povo para dizer, a gente vai criar um fundo para a tarifa zero. Esse fundo para a tarifa zero, ele vai trazer recursos dos valores dos vales transportes, que já são pagos, as multas de trânsito, publicidade em ônibus, também vamos construir estacionamentos verticais que vai gerar renda e tudo isso vai fazer uma composição para pagar o ônibus de graça para você em Aracaju. Em relação aos corredores, a gente sabe que existe um caos no trânsito hoje em dia, mas eu hei de dizer que não é a partir do que vai ser produzido pela tarifa zero que a gente pode resolver, Lucas. Existe um sistema nacional de semáforos inteligentes que foi anunciado em 2019 com investimento do Ministério das Cidades de 25 milhões e que até hoje a gente não vê essa redução de congestionamentos. Então, a gente não pode culpabilizar apenas os corredores de ônibus, a gente precisa fazer uma análise do que a nossa política pública vai produzir junto à população, porque muita gente vai deixar de pegar seu carro, de andar com seu carro, se você vai poder estar acompanhando o itinerário e a localização do seu ônibus no aparelho celular. E tem uma média de horário de deslocamento. Então, não é que eu sou contra nem sou a favor. Eu acredito que a gente tem outras formas, colocando em prática o semáforo inteligente, por exemplo, de melhorar o trânsito e verificar essa questão dos corredores. Ok, candidata, falar de Aracaju é sempre muito bom. Eu vou agradecer aos meus colegas de trabalho, nós nos encontraremos amanhã. E a senhora, obrigado pela presença, foi um prazer. Eu agradeço a você, Lucas, a vocês dois, colegas competentes, talentosos, pela oportunidade, e a você, minha gente aracajuana, por mais esse espaço de bate-papo com vocês. Não esqueça, no dia 6 de outubro, vote 13, é Candice de Lula trabalhando para melhorar Aracaju. Obrigado mais uma vez e, gente, amanhã a gente encerra a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Aracaju. Nilly Campos, do PSOL, será a última entrevistada. Lembrando que a ordem das participações foram definidas por meio de sorteio.